Bom dia a todos, espero que estejam a desfrutar do Tomorrow, não apenas das apresentações, mas também de todas as outras opções disponíveis, como o networking ou os stands virtuais. O meu nome é André Marques e sou responsável pela área de Inteligência Artificial e Data Science da BI for All. E durante os próximos 20 minutos irei falar acerca de inteligência artificial no presente, na adoção que esta está a ter por parte de empresas, técnicas que podem utilizar para potenciar este tipo de projetos no vosso negócio. E, por fim, irei terminar com uma demonstração de uma iniciativa que fizemos recentemente na BI for All, em que aplicámos este tipo de técnicas que vou falar e que, no fim, culminou com uma solução de AI. Começando por um slide que eu gosto de mostrar e mostro praticamente sempre, porque é representativo que, quando falamos de inteligência artificial, é importante perceber que já não estamos a falar do futuro. E, apesar de muitas vezes não associarmos, estamos constantemente a utilizar, ainda que não saibamos. E este slide é um bom exemplo disso. Temos várias aplicações, desde a Face App, aquela aplicação que há algum tempo andava aí na crista da onda, toda a gente instalava, tirava fotografias a si mesmo, tornavam-se mais velhos, mais novos, mudavam a cor do cabelo. Isso era possível por recurso de inteligência artificial. Por exemplo, os Smart Replies, e neste caso temos aqui o Smart Reply da Google, que analisam os vossos textos e automaticamente, se fizer sentido, vos sugere respostas standard. Isto também é AI. A Amazon, que é exímia neste tipo de técnicas de AI, e estamos a falar, por exemplo, das recomendações de compras. O Instagram, que utiliza a inteligência artificial para, por exemplo, controlar o conteúdo e permitindo fazer de forma rápida e automática bloqueios de conteúdos que são considerados sensíveis. O Spotify, que está-nos constantemente a recomendar músicas, e às vezes damos por nós a ouvir músicas de artistas que desconhecíamos completamente e até gostamos. Isso é possível graças aos perfis que eles traçam e que depois, com esses cruzamentos, nos recomendam músicas que tendencialmente vamos gostar. Claro que tudo isto que estou aqui a falar são exemplos de grandes players, ok? E quando passamos para o negócio das nossas empresas, essa transição nem sempre é trivial de fazer. Mas mais à frente, nesta apresentação, irei falar de um conjunto de ações que vocês podem efetivamente começar a adotar e se estiverem interessados em potenciar este tipo de soluções. E porque falámos em adotar soluções de AI, deixem-me só aqui partilhar convosco um estudo disponibilizado pela McKinsey recentemente, em que rapidamente percebemos o potencial que este tipo de soluções pode trazer em termos de valor acrescentado para o vosso negócio. Reparem que, vamos começar pelas bolinhas mais pequenas, reparem que mesmo aquelas bolinhas mais pequenas, como por exemplo de expressão menor, como por exemplo o HR, os recursos humanos, estamos sempre a falar de valor acrescentado estimado na ordem dos bilhões, okay? Não deixa de ser enorme na mesma. Apesar de, se compararmos com áreas aqui que são claramente mais relevantes, como o supply chain ou o sales marketing, em que podemos pensar em soluções como, por exemplo, no supply chain, antecipação da procura, evitando, por exemplo, rupturas de estoque, automação de processos que sejam repetitivos. Se formos para o marketing, podemos pensar, por exemplo, em campanhas personalizadas. Todos nós sabemos que, se recebermos uma campanha generalista, a probabilidade de irmos comprar algum produto, por exemplo, é muito menor do que se recebermos uma campanha que venha mais personalizada para nós. Por exemplo, com produtos que costumamos comprar, com gostos que sejam nossos, por exemplo, com pesquisas nesse site. Da parte de vendas também temos algo muito interessante e que eu costumo dar um exemplo, que é a parte de cross-selling e upselling. E aqui temos um caso brutal sempre para mostrar, que é a Amazon. A Amazon, julgo que em 2006, 2007, quando introduziu este conceito de upselling e introduziu aquela frase que todos nós conhecemos: quem compra este item normalmente também compra este, okay? E isso era possível graças, por exemplo, a motores de recomendações de produtos. Estamos a falar que as vendas deles aumentaram 35%, ok? Logo por aqui conseguimos perceber que o potencial é enorme de explorar este tipo de soluções. Então, tendo em consideração o que foi falado até agora, deixo-vos aqui uma pequena pergunta. Quando é que vocês acham que as vossas empresas devem adotar soluções de inteligência artificial? Agora? Ontem?
sempre ou antes de uma pandemia global que força a economia a parar e nos obriga a olhar para alternativas para reduzir custos e aumentar a performance? Claro que esta questão está aqui em jeito de piada, mas o principal objetivo é transmitir a mensagem que o AI aliás, não começa, é já uma realidade e que este tipo de iniciativas, este tipo de soluções podem e devem ser consideradas na vossa organização. Acham que não estão preparados? Se calhar se no início de março vos dissessem que em 2 semanas estaríamos todos, setor público, setor privado, a trabalhar remotamente, vocês acreditavam que era possível? Eu acho que não, honestamente acho que não. E dizem mesmo os entendidos que esta pandemia permitiu, em alguns casos de algumas empresas, essas mesmas empresas dessem saltos tecnológicos na ordem de 10 anos. 10 anos, estamos a falar em quê? 1, 2 semanas, okay? Isto é brutal. Okay? Portanto, isto para vos dizer que é possível já começarem a adotar este tipo de soluções na vossa empresa. Até porque pode exigir esforço, e vai exigir bastante tempo no desenvolvimento e adoção deste tipo de sistemas, não tenho a menor dúvida, mas é algo que acredito e que o passado nos diz que os primeiros a chegarem lá e a tirarem partido deste tipo de sistemas poderão e terão certamente uma grande vantagem competitiva, por exemplo, face à concorrência. E podem usar essa vantagem a seu favor e digo-vos, quem vier a seguir, daí eu também ter colocado aqui esta imagem, vai ter muitas dificuldades numa primeira fase em acompanhar esses mesmos players concorrentes e numa segunda fase até depois tentar alcançá-los, ok? E deixo-vos aqui uma frase, claro que é um bocadinho forte, mas que no fim os vencedores podem levar tudo. Claro que não tudo, mas certamente estarão mais bem posicionados para levar, por exemplo, a maioria de cota de mercado. Recentemente, deixem-me partilhar aqui uma entrevista que eu ouvi recentemente de um dos partners de uma grande empresa, em que falava de um estudo realizado, é uma empresa que costuma fazer este tipo de estudos, acerca da adoção de inteligência artificial nas empresas. Okay? Foi engraçado ouvir falar esse partner que, nesse estudo, apenas 1/3 das empresas estavam efetivamente a usar AI. Okay? 1/3. É estranho, não é? Bem, toda esta envolvente da AI e de repente a inteligência artificial, o machine learning, o data science, a automação, a condução autónoma, vem tudo mudar o mundo e depois fazemos um questionário e apenas 1/3 das empresas ainda efetivamente está a utilizar. Eu, honestamente, pela experiência, não acho assim tão estranho. Porque diz-me já a experiência que mudar o chip pode ser muito complicado. E estamos a falar de mudar o chip para tecnologias diferentes, mudar o chip para linguagens diferentes, plataformas, infraestruturas diferentes, modelos de deploy diferentes, até o próprio modelo de gestão é completamente diferente. Okay? Isto é algo que é complexo, demora tempo e pode ser bastante árduo. Okay? Portanto, em termos de jornada, claramente que poderá ser e irá ser certamente uma jornada longa, porque o objetivo também não é que se faça logo tudo de uma vez, é que seja iterativo e que seja uma jornada que vá sendo feita ao longo do tempo e com pequenos achievements, com pequenas vitórias, com pequenos resultados que consolidem essa mesma jornada. Agora, porquê é que é tão complicado? Eu costumo falar um bocadinho destes 4 pilares, porque normalmente temos estes 4 pilares: tecnologia, expertise, data and strategy. Okay? E aliar estes 4 pilares pode ser de veras complicado. Porquê? Porque ou não temos a tecnologia in-house necessária, e hoje em dia, por causa da cloud, este até acaba por ser muitas vezes um não tema, porque já é fácil termos acesso a essa tecnologia, mas podemos ter tecnologia e, por exemplo, não ter conhecimento dentro da casa, ou até temos pessoas que têm os conhecimentos necessários, mas não temos os dados, e sabemos que neste tipo de soluções os dados são fundamentais, ou até podemos ter, por exemplo, os 3 pontos que eu referi anteriormente, mas, por exemplo, as soluções não estarem de acordo com uma estratégia definida pela própria empresa, pelo próprio negócio, que pode não trazer valor acrescentado ao negócio. E muitas vezes porque as próprias empresas também têm uma dificuldade em definir esta estratégia para este tipo de soluções. Okay? Portanto, eu acho que é algo normal. Eu acredito que a partir do momento em que se alinhem estes 4 pilares, teremos todas as condições, efetivamente, para começarmos
a desenvolver soluções de AI. Mas se vocês me estão a ouvir e estão a gostar do que estão a ouvir e começam a estar motivados para potenciarem este tipo de soluções dentro da vossa casa, dentro da vossa organização, da vossa empresa, como é que vocês podem começar uma jornada de AI? Vamos começar por passos pequenos, ok? Um primeiro passo, promovam, é estranho, não é? Mas promover a utilização de ferramentas de BI, de Analytics, já têm na casa. Façam com que os vossos colaboradores sejam curiosos, que não estejam só cingidos àquele report de BI. Okay? Façam com que eles promovam uma cultura mais de curiosidade, de exploração dos dados. Okay? Uma cultura quando se falava nas sessões de data-driven. Eu acredito que essa mudança de cultura e essa mudança de paradigma vai ser essencial, de certeza, para depois, vamos arranjar uma cultura de AI-driven. Outro ponto que também é importante é clarifiquem o que é inteligência artificial. Falem acerca das buzzwords com os vossos colaboradores. Expliquem o que são, a diferença entre elas. Expliquem o que é a inteligência artificial, o data science, o machine learning, o RPA. Okay? E, se possível, deem exemplos concretos de como podem aplicar essa tecnologia ao serviço do vosso negócio. E, se possível, aplicar esses use cases às áreas de atuação específicas de cada pessoa. Okay? Um ponto essencial, na minha opinião, arranjem embaixadores de AI dentro da vossa organização. E quando falo de embaixadores, não estou a falar, por exemplo, ali do Manel ou do Joaquim. Okay? Refiro-me a pessoa, não querendo desprezar estes nomes, atenção, mas refiro-me a pessoas que tenham algum peso na definição da estratégia da empresa. Pessoas mais de gestão, pessoas mais C-level, ou podem até ser pessoas mais funcionais, mas que sejam gestores, que tenham algum peso na definição da estratégia. É importante que sejam estas pessoas, estes embaixadores, os dinamizadores da inteligência artificial na vossa organização e que percebam o que se pode e o que não se pode fazer e que transmitam essa mensagem aos vossos colaboradores. E aqui, não tenho muito tempo, mas deixa-me dar só um exemplo que aconteceu até recentemente num dos nossos clientes. Eu estava numa reunião cujo objetivo era um pouco o que vos vou mostrar de seguida, que era inovar, usar AI para tentar otimizar, melhorar processos internos. Estávamos a discutir soluções, diferentes soluções, algumas bastante disruptivas, mas do âmbito desse cliente eram completamente execuíveis. Não estávamos a falar nada que não fosse execuível. E era engraçado ver que, enquanto de um lado da sala tínhamos, peço desculpa, enquanto de um lado da sala tínhamos a malta, vamos chamar a malta mais da operação, a colocar uma série de entraves, era a pessoa mais velha da sala e, claramente, com menos literacia digital, que curiosamente era CEO do grupo, okay, que incentivava que avançássemos com algumas dessas soluções em específico. E porquê? Porque mais do que um investimento, e claro, mais do que o esforço associado, esse administrador estava efetivamente preocupado com a melhoria contínua da sua organização, certo? Estava preocupado não só com o standard, que nós sabemos que é reduzir custos, aumentar proveitos, mas também com outras coisas, como tornar os processos, melhorar processos, torná-los menos falíveis, melhorar o atendimento ao cliente, ok? E se não tivéssemos essa pessoa na sala, tenho a certeza que se calhar não teríamos avançado com estas soluções. E avançamos. E efetivamente tem sido um sucesso dentro da organização e uma mais-valia. Okay? Portanto, sempre que possível, arranjem, promovam alguém que seja um embaixador dentro da casa do AI. Depois, confirmem, I like common ground, confirmem factos com os vossos colaboradores que eles já saibam. Okay? Coisas que eles sabem, mas que não consigam explicar porquê. Factos que eles deem como adquiridos, mas que não saibam. Isto, quando vocês chegarem às mesmas conclusões do que eles já sabiam, mas por intermédio da tecnologia, isto vai de certeza ajudar a criar uma maior confiança da AI, e eu tenho experiência nisso, que é, eles começam a olhar para isto como uma mais-valia. Pensam, ok, eu sabia isto, mas a tecnologia chegou lá, sem ser um humano, sem saber como. E a partir daí, acredito que vai permitir uma maior aderência por parte dessas pessoas e interesse em saber mais, e vai potenciar de certeza outras soluções da AI, além dessas que
que acabamos por os confrontar. E, por fim, mas não menos importante, promovam iniciativas que vos permitam discutir acerca de oportunidades de melhoria nos vossos processos atuais. Okay? Promovam vocês internamente, se tiverem capacidade, ou peçam ajuda a parceiros que tenham experiência nisso e que possam efetivamente, mas parceiros que possam efetivamente trazer uma mais-valia. Nós, por exemplo, por vermos que isto era um ponto muito importante, montámos na BI for All, temos mecanismos pré-montados de assessment só para potenciar este tipo de soluções, para ajudar os nossos clientes a definirem este tipo de iniciativas, porque sabemos que são iniciativas que fogem um bocadinho da caixa, são iniciativas diferentes, que eles não estão habituados. Então acabamos por montar um standard que os ajuda a potenciar esse tipo de soluções. Com este standard posso-vos mostrar, inclusive, e partilhar aqui um exemplo concreto, como é que nós, claro que de uma forma muito simplista, porque também já estou aqui a ficar um pouco sem tempo, como é que nós promovemos este tipo de iniciativas nos nossos clientes e, neste caso, internamente. Usualmente são estes os passos que percorremos quando pretendemos o desenvolvimento deste tipo de soluções. Numa primeira parte, entendimento do cenário, discussão de problemas e oportunidades no âmbito desse cenário, discutimos várias ideias para os diferentes problemas ou para as diferentes oportunidades, vamos chamar assim, e, no fim, prioritizamos essas ideias de acordo com diferentes variáveis, como, por exemplo, o esforço versus o retorno que isso me pode trazer. Okay? E, por último, apresentamos ao negócio, porque no final disto tudo é um negócio que vai tirar, na sua maioria, maior proveito deste tipo de soluções. Como é que nós o fizemos recentemente, já este ano? Como é que aplicámos isto e que, no fim, culminou com uma solução da AI? Eu decidi lançar, então, um desafio à equipa, que foi algo que infelizmente todos nós hoje estamos familiarizados, que foi, por causa desta pandemia, que foi o Covid-19. Okay? Depois disto, começámos então a discutir, dentro deste cenário, todos os problemas que estávamos. Reparem que este exercício foi feito já no final de março, princípio de abril, por aí, portanto, foi numa altura em que estávamos a atravessar um pico também da pandemia, não é? E estávamos a começar a detectar diferentes problemas. Um deles era o Sistema Nacional de Saúde, que estava a começar a ficar lotado, a questão dos restaurantes e o comércio local que estavam em grandes dificuldades, porque as pessoas estavam todas em casa, as limitações dos transportes, o facto de haver muito pouco turismo ou nenhum, as companhias aéreas que estavam completamente paradas, o número de casos que não parava de aumentar, o distanciamento social, o facto de, como estávamos em abril, estarmos a chegar ao verão e entrarmos na época balnear e isso levar com que as pessoas fossem em massa para as praias e isso agravasse ainda mais a situação que estávamos a viver, discutimos diferentes problemas. Depois destes problemas começámos a debater várias ideias, que eu não vou aqui falar, mas que no fim ordenaram-se essas ideias por uma série de fatores, desde o esforço, o impacto, a dificuldade, a capacidade da equipa, a necessidade de parcerias ou não, se fosse aplicável. E no fim a ideia que ganhou foi, por que não, utilizar inteligência artificial para medir automaticamente a capacidade das praias. Pode ser uma mais-valia, para ajudar a população a saber se pode ir ou não àquela praia, okay? Mas de uma forma automática, sem precisar de um humano. Okay? No fim, elaborou-se um esboço dessa solução, fez-se um estudo de viabilidade da solução, um plano de desenvolvimento, era uma solução em que queríamos perceber o estado atual da praia, em termos de capacidade, traduzir essa capacidade para semáforos, verde, amarelo, vermelho, tinha que ser um processo contínuo e de melhoria e que, como era óbvio, por ser uma solução digital, tinha que ser totalmente acessível por diversos canais. Na altura apresentei isso ao Zé, que é o nosso CEO, e ele disse, ok, mano, avança, parece-me espetacular. Então, puseram-se então mãos à obra. Para avançar com uma solução do género, precisávamos claramente da instalação de uma câmara, para começarmos a captar imagens, fizemos uma parceria com o município, e precisávamos dessas imagens, não só, como é óbvio, para treinar o algoritmo, para ensinar, mas depois também para conseguir aferir em real time o estado da praia. Após a instalação dessa câmara, começámos a categorizar as mesmas em vermelho, que significava alta ocupação, amarelo, que significava média ocupação, e verde, que significava baixa ocupação. Okay? Depois de termos então estas imagens todas categorizadas, o que fizemos aqui foi começámos a colocar estas imagens no nosso algoritmo e começámos a treinar o nosso algoritmo, a testar, avaliar. Treinámos, testámos,
avaliámos. E quando achámos que o modelo estava suficientemente maduro, colocámos então o mesmo em produtivo. Okay? E isto permitiu o quê? Que a próxima monitorização, em detrimento, por exemplo, de uma pessoa, que se veio a verificar que chegava à concessão e era essa pessoa que depois comunicava, por exemplo, à Infopraia como é que estava o estado atual da praia, esta tarefa começava a ser feita de forma completamente automática por um modelo, neste caso, de Deep Learning. Isto permitia uma monitorização em tempo real, deixávamos de ter o problema de delay que se veio a verificar, que era eu chego à praia de manhã, atualizo a aplicação, mas depois esqueço-me só atualizar a hora de almoço, esse problema deixava-se de verificar, passava a ser uma monitorização em real time. O facto, como é óbvio, por ser uma máquina de funcionamento em 24/7, a interpretação única, porque nós quando estivemos a categorizar as imagens, sofremos isso, que é interpretações, podemos ter interpretações diferentes do que é uma praia vazia, média ou cheia, de acordo com as pessoas. Portanto, a partir do momento em que tínhamos um modelo treinado, começávamos a ter uma interpretação só e, como é óbvio, a possibilidade de integrar com os sistemas de forma automática, por ser uma solução digital. Isto deu origem à nossa solução Baywatch, codename Baywatch. Fica aqui, porque já estou aqui em cima do tempo, fica aqui apenas um mock-up de exemplo dessa solução, que ainda hoje está a funcionar. Okay? É uma solução que me permitia saber, não só em real time, o estado atual da praia, pelas cores lá em cima, mas também me permitia perceber quais os melhores horários que eu poderia ir à praia, de acordo com o histórico, eu podia navegar por histórico e perceber isso. Okay? E com esta solução, com o Baywatch, termino aqui a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão acerca da apresentação e queiram debater comigo, estejam à vontade, seja por o meu e-mail ou pela plataforma do evento. Okay? Obrigado a todos e desfrutem do resto das sessões que vamos ter hoje. Bom dia.